Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar todos os nossos adolescentes de 12 a 16 anos a descerem para a sua sala de estudo. Agradecer ao Ministério de Louvor nesse momento aqui. O pastor Joel vai ministrar a palavra para nós esta manhã. E essa presença do Senhor aqui vai continuar no nosso meio, em nome de Jesus. Ele me pega de surpresa, às vezes ele fala para pregar depois de fazer tudo. Às vezes ele fala para pregar logo depois do louvor. Eu estava batendo um papo com o irmão ali, que veio me procurar para falar algo que eu nem sei o que é, mandou um bilhete aí. Daqui a pouco eu vejo. Paz do Senhor. Estão todos felizes com Deus? Isso não significa que você não tenha problemas. Quando eu pergunto isso para você, eu não estou perguntando se você tem problemas ou não. Mas a felicidade em Deus e com Deus, ela supera as questões temporais da vida. Todas as dificuldades. Está feliz com Jesus? Que o Senhor derrame sobre ti alegria a cada dia. Que a bênção do Senhor se manifeste e seja forte na tua vida. Nós já vamos sentar, nós não, vocês, mas eu quero chamá-los para um momento de oração. Eu já idealizei fazer isso desde ontem. Eu pensei em orar pela Leonor, que essa semana está num momento tenso, mas gratificante pela organização do Congresso Estadual de Mulheres, que vai acontecer em Serra Negra. Talvez, em termos de evento, a maior responsabilidade que eu me lembre que ela já assumiu no sentido de denominação. Tem cerca de 500 mulheres inscritas para esse congresso lá em Serra Negra, no hotel. E ela está organizando isso. Eu queria pedir que a igreja, como família dela aqui, estendesse as mãos sobre ela. Sobe aqui, Leonor. E a abençoasse junto com a sua equipe, para que tudo aconteça da maneira como Deus deseja que aconteça. Estende a sua mão para cá, por favor. Nós somos ensinados pela tua palavra a lançar diante de ti todas as inquietações. E queremos cumprir essa ordem tua, essa ordem carinhosa, amorosa do Senhor sobre nossa vida, que expressa cuidado, orando agora pela Leonor, pedindo que o coração dela seja tranquilizado pela convicção de que o Senhor que a colocou nessa posição, a capacita para cumprir com tudo o que é necessário para o bem do teu povo, da tua obra, da edificação da igreja. Que ela, junto com a equipe que trabalha com ela, e com todas as pessoas que participarão desse congresso de mulheres, sejam, Senhor amado, todos abençoados por ti. Que a tua mão esteja trazendo tranquilidade ao coração dela, para que nos preparativos finais, nenhuma tensão, nenhuma preocupação venha tirar o foco do coração dela, que é levar as mulheres a cumprir a missão do Senhor, que o Senhor entregou para elas aqui na terra. Em nome de Cristo, abençoa a tua serva. Eu te peço, ó Pai, pelo poder do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Os irmãos podem se assentar. Já ficaram bastante tempo em pé. Mantenha o seu coração em pé, em atenção diante de Deus, em reverência. E vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Graças damos a Deus. Todos que estão visitando a igreja, sintam-se bem acolhidos aqui, é o nosso desejo, e que a bênção do Senhor tenha total liberdade de se expressar na plenitude dela na tua vida. Que a tua casa seja abençoada e enriquecida por essa bênção do Senhor. Nós hoje vamos olhar para a vida de um juiz do povo de Deus. Nós sabemos que durante um tempo da história,
Deus governou o seu povo Israel através de juízes, de homens que foram dotados de capacidade de discernimento para julgarem questões pequenas e questões grandes. Talvez um dos juízes mais conhecidos foi Sansão, outro Gideão. Foram homens que não foram profetas, não foram sacerdotes, foram juízes. Outro juiz do povo de Deus foi Jefté. Um nome não muito conhecido, não muito falado, mas que tem na história da vida dele ensinamentos muito importantes para nós. E o que o Espírito do Senhor me despertou a falar para os irmãos, nesses ensinamentos, é sobre a verdadeira liberdade. Debaixo de uma afirmação de que todos que estão em Cristo são livres. Todos que estão em Cristo são livres. Característica básica do cristianismo e da fé, a prova dos 9 de que estamos em Cristo é a liberdade. Falamos de muitos benefícios da fé, porque a fé realmente traz muitos benefícios. Mas a pessoa que não desfruta em todos os momentos da sua vida de liberdade, essa não pode avocar para si a condição de um autêntico filho de Deus. A Bíblia apresenta Jesus como sendo a verdade. João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Querido irmão, o apóstolo João, ele escreveu e está registrado no seu evangelho, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 36 do mesmo capítulo 8 de João, está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A ênfase dada é para salientar que a característica marcante na vida de um cristão é a liberdade. Jefté nos traz ensinamentos importantes sobre a liberdade. Ele se mostrou uma pessoa livre. A vida dele reflete liberdade, indica que ele é uma pessoa livre. Eu penso que a primeira coisa a entendermos nessa explanação da palavra de Deus é o conceito de liberdade. Afinal de contas, vivemos num mundo tão conturbado em todos os sentidos, num mundo onde valores são mudados, conceitos são alterados, as pessoas falam uma coisa querendo dizer outra, não conhecem o real sentido das palavras. E se eu for falar de liberdade, ou se eu falasse, se eu estivesse lá falando, eu era uma criança, na época do movimento hippie, do Paz e Amor. Quem que lembra disso? Paz e Amor. Você estava lá também, né? Paz e Amor. Aquele movimento hippie, se fosse falar em liberdade, o conceito que aqueles hippies diriam de liberdade é completamente oposto do conceito que um monge tibetano diz sobre liberdade. As pessoas têm uma ideia completamente diferente sobre conceitos, sobre valores. Mas, na verdade, as palavras, a morfologia delas, o sentido delas, é um só. A ignorância, a falta de conhecimento é que leva as pessoas a adulterarem o sentido das palavras. Se eu falo a palavra certo, essa palavra tem um significado, mas tem gente que entende essa palavra de outra maneira. Se eu falo a palavra bonito, ela tem um significado, mas tem gente que entende de outra maneira. Palavra simples. E quando nós falamos de liberdade, que é um valor, que é um conceito, isso está tão deturpado no entendimento das pessoas, elas não sabem o que é liberdade. Eu procurei conjecturar na minha mente, iluminada pelos valores da palavra de Deus, porque é lá na fonte sagrada da Bíblia Sagrada, a fonte sagrada de Deus, que nós encontramos os verdadeiros valores, aqueles que são eternos, aqueles que não mudam. O que Deus disse há 6.000, 8.000, 200 milhões de anos atrás lá no céu, continua sendo a mesma coisa hoje. Porque os céus e a terra poderão passar, mas a palavra do Senhor não muda. Ela permanece sendo a mesma.
Então, o que Deus disse que era liberdade há 6.000 anos atrás, lá no Egito para Israel, continua sendo liberdade hoje aqui, nos valores e conceitos de Deus. Os homens não. Os homens uma hora criam uma coisa como verdade, daqui a pouco eles mesmos mudam. A ciência faz isso toda hora. A ciência diz que nós viemos de uma explosão, Big Bang. Poeira cósmica se ajuntou no céu e, de repente, o acúmulo dessa poeira cósmica explodiu, pá, e surgiu o Mauro. Você é fruto de uma poeira cósmica, Mauro. Aí, de repente, a ciência diz que não foi isso, foram peixinhos nadando, que foram evoluindo, e lá veio o Francisco Capela, direto de Portugal, pelo oceano. Um bacalhau, segundo o Mauro. Então, a ciência, ela vai mudando conceitos, valores, ideias. A palavra de Deus é imutável. A verdade do Senhor permanece para sempre, até nos seus conceitos. Então, o verdadeiro conceito é aquele que a palavra de Deus traz. E a minha mente foi rebuscar nos valores bíblicos o que é liberdade. Não é um versículo, mas é uma definição do conceito. Eu cheguei à conclusão que liberdade é o completo domínio da vontade, a ponto de submeter a vontade à razão e à fé. Isso eu pensei, essa formulação agora, pedi para escrever agora, faz 5 minutos, antes de eu subir aqui, não sei se deu tempo. Se deu, coloca lá esse conceito. Liberdade, um completo domínio sobre a vontade, para poder alinhar a vontade àquilo que entendemos como inteligente, coerente, lógico, e aquilo que, junto com a coerência e a lógica, também está alimentado por fé. A fé não é burra. A fé, às vezes, é ilógica do ponto de vista científico, mas a fé não é burra. A fé é racional, a fé é inteligente. E eu entendo como liberdade essa capacidade que alguém tem de ter vontade, mas não viver mediante a vontade, mas pegar essa vontade e sujeitá-la àquilo que a inteligência e a fé dizem como padrão, como certo, como melhor. Eu entendo isso como liberdade. Num conceito vulgarizado de liberdade, a liberdade é a vontade solta. Eu sou livre, eu faço o que eu bem quero. Eu quero usar um monte de droga, eu uso, porque eu sou livre. Agora, que lógica, que razão tem, que inteligência tem em usar um elemento que a médio, curto ou longo prazo, não importa, vai destruir a pessoa fisicamente, vai prejudicar os seus órgãos. No caso da bebida alcoólica, por exemplo, vai denigri-la diante da sociedade, da família, vai prejudicar os filhos. Que lógica, que inteligência tem nisso? Mas no conceito distorcido de liberdade, a pessoa pensa, eu faço o que eu bem quero, eu sou livre. Ou seja, as pessoas entendem liberdade como uma vontade largada, uma vontade solta, uma vontade sem rédeas, uma vontade que leva a pessoa a fazer o que ela deseja fazer, sem considerar inteligência, sem considerar fé. A verdadeira liberdade, à luz da palavra, no meu entendimento, é essa capacidade de eu ter vontade, de eu não virar uma pedra, de eu não ser uma pessoa conduzida, mas se tem vontade própria, só que essa minha vontade, ela está sujeita àquilo que chega ao meu entendimento como correto, como lógico, como racional, aquilo que chega ao meu entendimento espiritual como produto de fé, como resultado de fé, daquilo que eu obtive de Deus. Uma das expressões mais loucas de liberdade que eu entendo é o ato de vícios químicos, de praticar vícios químicos. A pessoa tem vícios químicos, seja a droga, seja o cigarro, seja a bebida alcoólica, ou até mesmo vícios comportamentais, atitudes, comportamentos que a pessoa tem.
e racionalmente ela tem a informação que aquilo faz mal para ela, que aquilo faz mal para pessoas que ela ama, que aquilo faz mal para um contexto todo, que aquilo é prejudicial, mas ela continua fazendo aquilo sob o pretexto de ser livre para fazer. Vejam a incoerência, não bate com essa definição de liberdade que permite que a vontade esteja sujeita à razão. Eu tenho vontade, mas não farei aquilo que na minha lógica, na minha inteligência, vai me prejudicar, vai prejudicar outros, vai abalar meu relacionamento com Deus. Eu não farei porque eu sou livre. Vocês compreendem o que eu estou definindo como liberdade? Como conceito de liberdade? Eu vou à padaria, eu vejo a pessoa pedir um maço de cigarro e na frente dela está lá um cartaz dizendo isso faz mal para a saúde. E tem um cara assim, ó. Por causa do cigarro, mas o camarada vai lá e compra. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Eu sou livre. Se eu quiser sair daqui e fumar, eu fumo. Não tem nada que me impede. Eu sou livre. Pastor, que coisa que você está falando? Você vai fumar? Eu não disse que eu vou fumar. Eu falei que se eu quiser, eu vou lá e eu fumo. Mas a minha liberdade me dá uma inteligência, me dá uma fé. Para que mesmo se eu tivesse, não tenho, mas mesmo se eu tivesse vontade, eu não fizesse isso. Agora eu pergunto a quem fuma. Ele tem um domínio sobre a vontade para dizer, eu vou sair daqui e não fumo mais. Não tem. Por quê? Está escravizado. Não tem liberdade. Mas tem uma solução. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu falei de um vício químico, cigarro, mas pode ser qualquer outro vício químico, e pode ser o vício comportamental. Irmão, você que tem diabetes e não pode comer doce, está comendo? Onde é que está a tua liberdade? Onde é que está esse domínio da tua vontade pela razão e pela fé? Você, irmão, que precisa emagrecer. Vem cá, no pé do ouvido. Eu não estou condenando a pessoa que tem uns quilinhos a mais. Eu estou falando daquela pessoa que se sente mal, que fala, eu não aguento viver assim, eu não posso, minha saúde está abalada, eu tenho que deixar, eu tenho... Onde é que está a tua liberdade? O conhecereis a verdade vos libertará, serve para ir para o céu, mas serve também para viver na terra, irmão. Marido, aquele marido que trai a esposa... E ama a esposa, ama, mas trai porque tem um coração cheio de vontades carnais. Onde está a liberdade de pegar a razão e a fé e dizer, essa minha vontade não vai ser praticada, porque eu sou uma pessoa livre? Eu entendo que a essência do Evangelho, profundidade do Evangelho, o resultado do Evangelho está na liberdade. O efeito do Evangelho na vida de uma pessoa é torná-la livre. Quando Deus se manifestou a Israel, o seu povo, o efeito imediato foi arrancá-los do Egito. Foi dar liberdade para eles. E o povo de Deus se tornou um povo livre. Porque Deus nos criou livres. Veja o conceito de liberdade lá no Éden. Quando Deus criou o homem e a mulher. Deixou eles com vontade própria. Definiu o certo e o errado. Definiu o que era bom e o que era mal para eles, orientou, trouxe a razão deles, a inteligência deles, o conhecimento, trouxe a fé também no coração deles, alimentando um relacionamento com eles diariamente. Mas o que aconteceu? Ali começou a se perder a liberdade, quando a vontade que foi aguçada por Satanás, Satanás veio e incutiu um desejo neles, e falou, isso é bom, pratique isso, faça isso, a vontade cresceu, e eles deixaram de usar a razão e de usar a fé, e deram vazão à vontade. A vontade ficou solta. Será que eles estavam sendo livres? Não, eles estavam sendo escravos agora. Eles se tornaram escravos da vontade. E essa talvez seja a pior escravidão. A pessoa que é escrava dos desejos, escravo do seu querer. Porque fala a verdade, irmão, você já não teve vontade de fazer coisa errada? Será que eu sou o único miserável pecador aqui? Você já não teve vontade de meter a mão na cara de alguém? Várias vezes ao dia. Vem aqui. Você já não teve
tive vontade de acordar na segunda-feira e dizer, eu não vou trabalhar, não aguento mais aquele patrão. O Luciano falou toda segunda. Eu não entendi. Quem é o patrão dele? Agora eu fiquei confuso. A verdadeira liberdade é a capacidade de colocar a vontade numa balança. De um lado a vontade, do outro lado a razão e a fé. E a razão e a fé ter peso maior do que a vontade. Essa é a liberdade. A palavra do Senhor diz que aquele que anda na carne, ele vai colher morte, destruição sobre a vida dele. Porque a carne luta contra o espírito, e o desejo da carne inclina para a morte, para a destruição. A vontade não é algo do espírito, a vontade se manifesta na carne. A pessoa que se inclina para a vontade, para a carne, ela vai colher destruição. Então a verdadeira liberdade é a capacidade de ter vontade, sim. Deus não nos fez pedra, não se sinta condenado por ter vontade de comer aquele pudim desse tamanho, você que não pode comer doce. Não se sinta condenado por isso, por ter vontade, mas tenha liberdade na tua vida de colocar na balança essa vontade e prevalecer a razão e a fé. Amém, irmãos? Eu creio que se eu colocasse o microfone na boca de cada pessoa aqui, começando pela minha, todos nós teríamos experiência para contar no trajeto da nossa vida de por ter dado vazão a uma vontade, ou fizemos ou falamos alguma coisa que não, se pudéssemos, voltaríamos atrás. Simplesmente porque a vontade teve domínio. Foi uma expressão de falta de liberdade aquilo. E eu acredito até que todos os cristãos têm momentos na vida que podem até se permitir ao luxo negativo de ter um instante de falta de controle dessa vontade e de falar e de fazer alguma coisa que sabe na razão e na fé que não deveria falar e fazer. Mas teve um momento. Agora o problema da escravidão acontece quando esse momento vira algo constante, rotineiro, habitual, e passa a ser natural, e passa a ser institucionalizado na vida da pessoa até como algo bom. E quando passa a ser algo bom, a pessoa diz, não, é que eu sou livre, então eu faço o que eu quero. Camarada, você enche a cara, gasta dinheiro, briga em casa, passa vergonha e vem dizer que é livre? Começa a institucionalizar a escravidão como sendo o bom. Aí a coisa ficou feia. Aí ficou ruim demais. Eu quero pensar sobre liberdade olhando para a vida de Jefté. Vocês sabem a minha linha de raciocínio. E eu procuro montar mensagens trazendo a doutrina da palavra de Deus. E o que eu falei até agora é doutrina da palavra de Deus. A regra de fé, de prática que a palavra de Deus nos ensina. E depois eu procuro balizar essa regra de fé e prática em personagens, em pessoas. Poderia usar pessoas do tempo presente, porque existem pessoas que vivem essas regras de fé e prática da doutrina da palavra. Mas nós temos a Bíblia Sagrada que nos dá referenciais. E eu quero então olhar para esse referencial. Jefté, alguém livre. Alguém livre. E essa liberdade na vida de Jefté foi tão importante que de um liberto ele se transformou em um libertador. Esse é um outro aspecto que eu quero abordar nessa palavra com vocês. Aquela pessoa que adquire a condição da liberdade, domínio sobre a sua vontade, sujeitando-a à razão e à fé, essa pessoa passa a ser um instrumento para promover liberdade para outras pessoas. Na verdade, o livre gera liberdade, assim como o escravo produz escravidão. O livre gera liberdade. Não que tenha que ser regra, mas naquela casa, por exemplo, que a mãe e o pai são pessoas presas a palavras obscenas, a malícia, que falam palavrões o tempo inteiro.
qual é a tendência da criança que está sendo criada ali? Ser igual, ela também vai falar palavrões como algo natural na vida dela, porque uma herança está sendo transmitida. A falta da liberdade, a escravidão nos pais, no linguajar obsceno, no linguajar impróprio, está gerando uma cadeia de escravidão dentro da casa. Então a escravidão está gerando escravidão. E aquela criança, às vezes com 4, 5, 6 anos, vai falar coisas horríveis como se fosse a coisa mais natural. Porque ela foi criada para uma cultura de escravidão. Da mesma forma, aquela casa que o pai e a mãe conversam com salmos e hinos e cânticos espirituais. Tratam dentro de casa das coisas de uma forma harmoniosa, pacífica, abençoada. Vão estar gerando nos filhos ou quem está debaixo da influência deles a mesma conduta. Então a liberdade gera ali um libertador de quem poderia ser escravo ou de quem é escravo. Assim como a escravidão gera outros escravos. Jefité é um homem que obteve a sua liberdade, e por meio da sua liberdade se tornou o libertador de toda a tribo de Gileade. Numa época que o povo de Deus estava fragmentado em tribos, eles eram um só povo, mas havia até disputas internas e guerras entre as tribos em si. Gileade, por exemplo, guerreava com Efraim, eram do povo de Deus, mas eles brigavam entre si, havia uma situação terrível. Por quê? Porque toda a nação fazia 48 anos que estava entregue à idolatria. Toda a nação tinha se afastado de Deus, toda a nação tinha desprezado Deus, e por 48 anos, através de 3 juízes que antecederam Jefté, o povo foi levado a desprezar Deus. Isso gerou uma escravidão. O desprezo a Deus gera escravidão. Desprezar a Deus significa desprezar os valores de Deus, desprezar os conceitos de Deus. Isso quer dizer o seguinte: Deus fala, caminhe por aqui, e eu digo, mas eu não gosto de caminhar por aqui, eu não acho melhor caminhar por aqui, eu vou caminhar por ali. Isso é desprezo a Deus. Ainda que a pessoa fale, Senhor, olha, o Senhor entende a minha fraqueza, eu te amo muito, Senhor, mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ela está desprezando a Deus com palavras bonitas, mas ela está desprezando a Deus com palavra de louvor, mas ela está desprezando a Deus. E o povo entrou num caminho de desprezar a Deus, abandonou os princípios de Deus, se entregou à adoração de ídolos, de Baal e de outros, e se ofertou aos inimigos de Deus. E é nessa época que chega um momento da história que o povo cansa, e o povo vai falar com Deus, e a nação, a tribo de Gileade, de onde era Jefté, vai falar com Deus e fala, Senhor, não aguentamos mais a opressão, não aguentamos mais o peso, não aguentamos mais tudo que tem acontecido conosco, nos dá a libertação, nos livra, Senhor. E eu lendo a história, a passagem bíblica me chamou a atenção, que Deus falou, eu cansei de vocês, sabe? Vocês é que vão buscar os Baal, vocês é que vão buscar os deuses das outras nações, já que vocês não me obedecem, já que vocês não me seguem, já que fazem 48 anos que vocês me desprezam todos os dias, então eu cansei de vocês, não vou livrar vocês. Peçam livramento para os deuses que vocês estão buscando, eles não são melhores do que eu. Deus fala tudo isso no diálogo do capítulo 10, do povo com Deus, você percebe isso, Deus vai falando tudo isso. Mas aí, olha o versículo 13, capítulo 10 de Juízes, está aberto aí, Juízes 10? Versículo 13, depois nós vamos para o 11, agora é o 10. Versículo 13, contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Olha a resposta de Deus para o povo, eu não vou livrar mais vocês. O que me chamou a atenção é que Deus dá um ponto final e diz assim, olha, cansei. Cansei. Levanto os juízes, falo com vocês, corrijo vocês, ensino vocês, mostro o caminho para vocês e vocês me desprezam. Agora que as coisas apertaram, vocês correm a mim? Não vou livrar mais. Vá buscar outros deuses. Não é isso que vocês fazem há 48 anos? O que me chamou a atenção não é aqui, é o que vem em seguida. No versículo 15 e 16, o povo faz 3 coisas. Primeiro, reconhece os pecados deles. Eles dizem assim, Senhor, temos pecado. Segunda coisa, eles pedem.
são humildes e pedem, Senhor, livra-nos. Mesmo Deus falando, não vou livrar mais. Eles falam, Senhor, livra-nos. Nós te rogamos, ainda mais uma vez, livra-nos. No versículo 16, eles agem. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. O Senhor diz, olha, eu não quero mais saber de vocês. Eles fazem 3 coisas. Primeiro, eles reconhecem, não, o Senhor tem razão. O Senhor realmente tem razão de não querer mais saber da gente, porque nós pecamos. Mas, Senhor, tenha misericórdia, mais uma vez, livra a gente. Mais uma vez, Senhor, por favor, livra a gente. Deus não diz que vai livrar, mas imediatamente fala, vamos corrigir nosso caminho. Vamos fazer as coisas certas a partir de agora. Vamos pegar os deuses distantes, vamos jogar fora. Vamos lá para o culto ao Senhor, vamos servir ao Senhor, vamos adorar o Senhor. E eles começam a fazer a coisa certa e Deus apaga 48 anos. Algum tempo atrás Deus está falando, cansei de vocês. Eles vão para o caminho certo. Eles vão para o caminho certo, reconhecem, pedem e agem. E o Senhor diz, olha, tá bom, tá bom. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a alguém que chega diante dele com essas 3 atitudes. Reconhecer, pedir e mudar. Deus não resiste. Os 48 anos de ofensa, em fração de segundos, Deus risca, rabisca, apaga, joga fora. E aí Deus planeja, tá bom, eu vou livrar vocês. E aí o que Deus precisa fazer para livrá-los? Ele precisa encontrar um libertador. Ele precisa usar alguém como libertador. Mas como que alguém vai ser libertador se essa pessoa não for livre? Então ele procura alguém que seja livre. Como nós estamos precisando de libertadores, não é verdade? Como a sociedade, as famílias, as igrejas, os países precisam de libertadores. Como precisam de pessoas que estejam promovendo libertação ao redor. Mas, cadê os libertadores? Somente pessoas livres, aquelas pessoas que têm controle na vontade, na sua vontade, no seu desejo, a ponto de sujeitar a sua vontade à razão e à fé. Somente essas pessoas que se qualificam para serem libertadores. Deus sempre vai fazer a obra dele. Diga para o seu irmão, através de alguém. Diga para o seu irmão. É lógico que Deus poderia libertar Israel sem ter um homem, um libertador, uma mulher libertadora. Deus pode tudo. Mas olhe na história, Deus nunca faz. Nunca faz. Lá no Egito ele diz, vou libertar Israel, preciso de alguém. Moisés, olha lá, é Moisés. E vai lá e usa Moisés. Teve um momento recente da história que Deus queria livrar o povo dele da opressão. Deixa eu ver se eu acerto hoje, dos midianitas. E ele encontra Gideão, é isso? Aí ele encontra Gideão. E vocês sabem, nós falamos disso semana passada. Vocês sabem que era uma luta desigual. 300 soldados contra 120 mil soldados. E eles não têm que nem lutar. Deus é que livra. Mas Deus tinha que ter uma pessoa de referência. Fala para o seu irmão, Deus precisa de uma pessoa de referência. Uma pessoa de referência. Para Deus mudar a história de uma família, Ele não precisa da família, Ele precisa de uma pessoa de referência dentro da família. Para mudar a história de uma igreja, Ele não precisa da igreja, Ele precisa de uma pessoa de referência dentro da igreja. Para mudar a história de um país, Deus precisa de uma pessoa de referência dentro do país. A única vez que Deus precisou de uma pessoa de referência e não encontrou ninguém foi quanto à salvação dos pecados, a libertação do inferno. Então Deus falou, quem há de ir por nós? Quem eu vou enviar? E foi Jesus que se apresentou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, uma pessoa de referência. Não podia ser Jesus em espírito, tinha que ser em carne, porque Deus sabe que o pecado entrou na carne humana e isso é que tem destruído as pessoas em toda a terra e mandado elas para o inferno. Então Deus faz questão de, através da carne, envergonhar a carne e desfazer a obra do diabo e do pecado na carne. Então Ele precisa de uma pessoa em carne que se transforme em alguém de referência para Ele fazer dessa pessoa um libertador nas diversas situações. Sempre Deus vai querer uma pessoa de referência. O departamento de recrutamento de pessoal do céu está sempre aberto. Quem é que vai se candidatar? Quem é que vai se colocar na brecha?
Quem é que vai se oferecer e vai dizer, eu vou ser a pessoa de referência? Eu me ofereço para isso. É lógico que essa pessoa de referência na história bíblica, Deus sempre vai tratar com ela, vai lidar com ela, vai aparar coisas nela, vai mexer com ela, vai tratar da vida dela para ela se transformar na pessoa de referência. Porque ninguém nasce como pessoa de referência. Em pecado me concebeu minha mãe, diz a palavra. A astutícia, a maldade, a malícia está no coração da criança. Nós crescemos já num instinto de não ser referência para Deus. Então, quando alguém se oferece para ser pessoa de referência, Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa. Vai ter que lapidar essa pessoa. Isso pode demorar, pode doer. E eu até entendo que todos nós que somos cristãos sinceros nos oferecemos para ser a pessoa de referência. Mas aí é que nem faculdade, escola, né? Desiste no meio do curso. Uma boa parte vai abandonando a cadeira, começa, na minha turma de seminário começaram 75, se formaram acho que 23, 24, e olha que foi uma turma boa, hein? Né? Nas cadeiras universitárias aí começa 200 na sala e termina a 6, por causa do processo. Agora imagina o processo na escola de Deus, como é que é? Para ser pessoa de referência, mas a pessoa de referência se transforma no libertador. E eu já decidi na minha vida, espero que você tenha essa decisão na tua, de ser a pessoa de referência, custe o que custar, doa o que doer. Porque a sociedade precisa, a sua família precisa, o mundo precisa, a igreja precisa. Pessoas de referência. Então, quando Deus decide mudar os planos dele, que ele diz, eu não vou mais livrar vocês, e eles entram pelo caminho das 3 coisas, que qualquer um que praticar vai mexer no coração de Deus. Deus fala, então eu vou mudar a vida de vocês e o caminho de vocês agora. Eu preciso de uma pessoa de referência. Ele vai procurar a pessoa de referência. Quem é que ele acha? Jefté. Ele quer libertar, ele precisa de uma referência de alguém livre. Alguém que é livre, que pode se transformar num libertador. É assim o processo de Deus. Por que Jesus nos libertou do poder do pecado? Porque ele era livre do poder do pecado. Não havia ninguém na terra livre do poder do pecado. Jesus ficou livre do poder do pecado. Ele veio, habitou entre nós e não pecou. Então, depois de 33 anos vivendo na terra, sem pecar, ele podia ser a referência para livrar do poder do pecado. Tem que ser livre para poder libertar. Amém, irmãos? Vocês concordam comigo? Faz bem concordar, está na palavra. Tem que ser livre para poder libertar. E Deus encontra em Jefté essa pessoa livre. Depois dessa pequena introdução, vamos à leitura do texto. Mas a pregação é menor do que a introdução, pode acreditar. A introdução da base, então ela que é grande. O conteúdo agora é menor. Capítulo 11 de Juízes. Os 3 primeiros versículos. E o comecinho do versículo 4. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma... Epa, será que Deus já não está errando? Ele está escolhendo a pessoa de referência para libertar uma pessoa livre, e já começa na genealogia, o cara já é filho de prostituta, de um filho fora do casamento. Gileade teve uma relação com uma mulher prostituta fora do casamento e nasceu Jefté. Você já começa a perceber que qualquer pessoa pode ser essa referência de Deus de alguém livre? Começa a perceber que não foi um filhinho de papai, criado em berço esplêndido, não foi alguém criado ou nascido nas circunstâncias mais fáceis, agradáveis da vida. Você já começa a perceber que é alguém que já na sua formação, já na sua maternidade, quem era sua mãe já não era nem recomendável, moralmente falando. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Que cara malandro, né? Faz filho na mulher e faz filho na prostituta. Esse camarada. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher.
Opa! Agora o cara foi jogado para fora de casa, porque os irmãos dele, da parte de pai, que eram os filhos da mãe, da esposa, melhor, de Gileade, falaram: você não é filho da nossa mãe, você é filho de uma prostituta, rua, você não vai receber herança junto com a gente, você não vai viver com a gente, rua. Jogam ele para fora de casa. Vamos ver o que mais. Versículo 3. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com eles saíam. Agora ele arrumou uma má turma, foi para o gueto. Saiu de casa e foi para a turma das drogas, do tráfico, da bagunça, da baderna. Hã? Leonor, eu não vou falar isso. Eu não vou falar. O Espírito Santo de orelha ali falou: não vou falar. Não vou, isso é ofensivo. Eu não vou falar isso. É alguma coisa ali relacionada com futebol. Não vou falar. Aliás, o Palmeiras ganhou ontem, pintou o campeão. Ai. Agora ele sai de casa, filho da prostituta, os irmãos o desprezam, jogam para fora de casa, ele junta com uma turma de homens, desde o texto bíblico, leviano, pessoa de mau caráter, ele se ajunta com essa turma e agora faz balada com essa turma. É esse que Deus escolhe? É esse que é o livre? Vamos entender um pouquinho dessa história. Vamos entender o que é liberdade. Me permita falar um pouquinho mais sobre liberdade para você entender. Eu trago nessa leitura 3 ensinamentos que refletem a conquista dessa liberdade, que é o domínio da vontade debaixo do que a razão e a fé determinam. Essas 3 lições estão relacionadas ao tempo da nossa vida. Todos nós tivemos um passado, temos um presente e teremos um futuro. Todos nós. Esse futuro nosso, nós não temos domínio sobre ele. Mas daqui a 10 segundos já é o futuro. 1, 2, 3. Todo mundo teve um futuro, ninguém morreu nesses 10 segundos. Então todo mundo tem um futuro. A liberdade está relacionada com isso. Primeiro aspecto da liberdade é não estar escravizado ao passado. Entendem isso? Vocês já perceberam que pela pequena parte da história de Jefté que nós conhecemos, que foi salientada aqui, que o passado de Jefté não era dos melhores. O passado de Jefté tinha tudo para indicar alguém escravizado por toda a vida. Escravizado nos seus traumas, nos seus complexos, escravizado na sua inferioridade. Primeiro, ele nasce de um relacionamento ilícito. Ele sofre a marca de não ter uma família ideal. Em consequência, ele sofre de rejeição. Os seus próprios irmãos o jogam fora. Até aí, ele não tinha uma responsabilidade pelos fatos. Ele não escolheu ser filho da prostituta. Ele também não escolheu ser jogado para fora de casa. Outros agiram em relação à vida dele, tornando-o passivo na situação. E gerando coisas na vida dele que poderiam ser marcas de escravidão. Afinal de contas, vamos vir para a nossa realidade. Vocês não sabem de muita gente que estão escravizadas a essas coisas? Não tem gente escravizada a um complexo por causa do tamanho do nariz? Tem ou não tem? Tem gente que anda assim? Só porque o nariz tem 15 centímetros. Ora, é um privilegiado, respira muito melhor que os outros. Se eu tivesse 15 centímetros de nariz, eu colocaria um chapéuzinho nele e daria e defenderia a tese que nariz grande é que deixa alguém bonito.
Mas tem gente que é complexada por causa da forma física, por causa da forma cultural, por causa da família que tem, do pai do jeito que é, ou da mãe do jeito que é. A sociedade está cheia de gente escravizada ao passado, em coisas que eles são agentes passivos, eles não geraram esse passado, eles não são responsáveis por esse passado, assim como Jefté não tinha nenhuma responsabilidade sobre os atos da mãe, e de ter nascido de uma mãe prostituta, e não tinha responsabilidade de ser rejeitado pelos seus irmãos. Agora, ele tinha responsabilidade sobre com quem ele andou quando ele saiu de casa, mas as próprias circunstâncias da vida o impeliram. Não tinha abrigo, não tinha amigo, sentimento de rejeição, tudo dominando na vida dele. Quem é que aceitou ele na turma? Os homens levianos, as pessoas de baixa sorte. E ele se enquadra, porque o ser humano precisa viver em sociedade, ele procura um meio, algum grupo para se relacionar, ele só encontra esse, mas ele podia, aí já era vontade dele, aí ele podia ter resistido. Ele poderia ser solitário, mas não se envolver nas más companhias. Mas ele se envolveu. Mas também as suas atitudes ativas, o que ele fez, que poderia deixá-lo escravizado ao passado, não o prenderam ao passado. A Bíblia está farta de histórias de pessoas que tiveram um passado que poderia ser degenerativo quanto ao presente e ao futuro, mas que se tornaram referências. Uma história muito conhecida é a oração de Jabes. Jabes orou ao Senhor dizendo: Senhor, muda a minha sorte, amplia meus horizontes, muda o meu destino, alarga minhas fronteiras, me abençoa. Quem era esse homem Jabes orando? Ele era um dos 147 homens da sua tribo. E a Bíblia diz o seguinte: ele era o menor dos 147 homens da sua tribo. Ele era o mais pequeno, ele era o menos rico, era o mais pobre, melhor dizendo. Ele era o mais desprezado, ele era o menos importante dos 147 homens da sua tribo. E ele faz a oração: Senhor, muda minha sorte, muda o meu destino. E não cabe aqui entrar na história, mas tem detalhes como aqui em Jefté. Só fiz uma menção para vocês perceberem que não é um fato isolado. A Bíblia toda mostra personagens que eram para ser o último e foram o primeiro, que eram para ser os piores e foram os melhores. Por quê? Porque não ficaram escravizados ao passado, não ficaram presos ao passado. A verdadeira liberdade, irmãos, nasce em de não estar amarrado no passado. O passado não é bom para você ficar preso nele. Só pode servir de referência, de ensinamento, de forma didática, para aprender com os erros do passado, para olhar as coisas boas do passado e procurar melhorá-las no presente e no futuro. Mas não pode ficar preso no passado. Tem pessoas que estão presas no passado com as coisas ruins do passado e ficam cheios de traumas, complexos, mágoas, ressentimentos, angústias, dores. São escravos. Precisa ser livre para poder ser libertador. São escravos do passado. Outras pessoas ficam escravas do passado nas coisas boas. Isso já é conversa de velho. Velho escravo no passado fica assim: ah, no meu tempo era tão bom. Hoje é uma droga, mas lá no meu tempo era tão bom. Ah, hoje eu não sirvo para nada, mas há 40 anos atrás eu fazia. Não, o justo, ele sempre é. Ele pode não fazer a mesma coisa do vigor físico que ele tinha 40 anos atrás, mas ele faz outra coisa com mais qualidade ainda, porque ele é um justo, e a Bíblia diz que o justo florescerá na velhice e dará fruto em idade avançada. Tem gente que fica presa ao passado em coisas boas, tem gente que fica presa ao passado em coisas ruins. Essas pessoas se tornam escravas e não podem ser libertador. Por que eu digo que ele não estava preso ao passado? Porque eu olho o futuro dele. Olhem como é que começa o versículo 4. Passado algum tempo. Passou o tempo. Algum tempo depois, os amonitas entram em guerra contra Israel. E Israel fica assustado. E a tribo de Gileade não sabe o que fazer. E é nessa época que os gileaditas
formados da família de Gileade. Portanto, os irmãos de Jefté se reúnem e precisam de um libertador. Quem que eles vão buscar? Jefté. Agora Jefté é um homem adulto, Jefté mora num outro lugar, Jefté não tem relacionamento com o povo, mas Jefté começa a ter feitos e notoriedade aonde ele está. Veja, alguém que não está preso ao passado, mesmo fora da família, fora da cidade, fora do lugar, está dando frutos e no meio de gente leviana. Ele está tendo resultado e essa fama corre. E quando os gileaditas, os irmãos de Jefté, precisam de alguém para comandá-los numa guerra contra o inimigo, eles vão buscar Jefté. Jefté faz a pergunta que qualquer um faria. Qual é a pergunta que a gente faria? Por que eu? O que deu em vocês agora? Vocês não me mandaram embora? Agora vocês vêm atrás de mim? Vocês não me desprezaram, não me jogaram fora? Por que agora vocês querem que eu seja? Só porque vocês estão em aperto? E qual é a resposta dos irmãos dele? É por isso mesmo. É porque nós estamos em aperto e não sabemos o que fazer. É lógico que a história, a conversa foi maior, a história não registra tudo, mas eles devem falar, nós temos ouvido que você venceu uma batalha lá com essa turma desqualificada que você tem, nós temos ouvido que você tem vencido todas as dificuldades que você passa, não tem família, não tem cidade, está longe dos pais, mesmo assim você é valente, mesmo assim você tem, a Bíblia diz que ele era valente, mesmo assim você tem se tornado alguém importante, nós estamos precisando de um referencial. O que eles estão dizendo? Você podia ser alguém traumatizado, gravado por marcas, magoado, ofendido, frustrado, jogado no chão, mas você venceu o passado e você não está escravizado ao passado. Nós queremos alguém livre que venha nos libertar. E você se mostra alguém livre do passado. Alguém que não está com cadeias lá atrás. E chamam Jefté. Tanto é prova que ele não estava preso ao passado, que aí vem a relação de liberdade com o futuro. Ele está livre para poder focar o futuro com planejamento e com desafios a enfrentar. Quem está preso no passado tem um medo danado do futuro. Quem está preso ao passado morre de medo do que vai acontecer amanhã. Porque o passado amargo projeta um futuro mais amargo para quem está preso nesse passado. Eu tive esse sofrimento, então vou ter um sofrimento maior amanhã. É a linha de raciocínio da pessoa escravizada ao passado. Aquele que está livre do passado, mesmo que o passado tenha trazido muitas coisas difíceis e ruins, essa pessoa consegue olhar o futuro e dizer, haverá um futuro produtivo na minha frente. Haverá um futuro realizador na minha frente. E quando eles procuram Jefté para falar para ele do futuro e dizer, nós precisamos de alguém que vá nos libertar ali na frente do poder dos amonitas, eles olham em Jefté alguém que está livre do passado. Somente pessoas livres do passado se tornam livres quanto ao futuro. O passado tem história, o futuro tem desafios. As pessoas livres do passado e não amarrados em mágoas, ressentimentos e problemas do passado, elas se tornam livres para enfrentar os desafios do futuro. E é isso que eles veem em Jefté. Jefté está livre. Então os olhos são colocados nele e dizem para ele, você vai nos libertar. Você vai nos libertar. A prova de que ele não estava preso no passado é que ele aceita. É lógico que ele questiona, ele tira uma casquinha, né? Agora vocês vêm atrás de mim. Mas ele aceita. Uma pessoa presa no passado não aceitaria jamais. Concordam comigo? A mágoa impediria. O rancor impediria. O ressentimento impediria. Essas sombras na vida da pessoa impediria que ele estendesse a mão para ajudar aqueles que o oprimiram. Impediria que ele falasse, não, contem comigo. Eu vou ajudá-los, eu vou livrá-los. Impediria. E ele ficaria ali, não, agora Deus está punindo vocês. Sofra, como o pão que o diabo amassou. Olha o que vocês fizeram comigo. Agora vocês vão padecer na mão dos amonitas. Eu não vou interromper o tratamento de Deus na vida de vocês, não. Marcas de alguém preso no passado, que não consegue estender a mão para quem lhe prejudicou. Que não consegue aceitar um desafio maior do que o seu tamanho, porque está preso ao passado. Mas não é o caso de Jefté.
ele está liberto do passado. Não tem mágoas, não tem raiz de amargura, não tem ressentimento, ele está livre. Ele não está preso ao passado. Terceira e última coisa que eu quero compartilhar com vocês, sobre o valor da liberdade que se reflete no passado, se reflete no futuro e, evidentemente, se reflete no presente. Uma pessoa livre é escrava da sua palavra. Uma pessoa livre é aquela que faz o que fala, mesmo sob o risco de, num momento de vacilo, não pensar no que vai falar e falar algo que não deveria ter dito, mas depois, por causa da honra da sua palavra, faz o que falou que ia fazer. Tem um momento na história de Jefté, que provavelmente Jefté teve um certo receio de não conseguir vencer os amonitas, de fracassar quanto ao futuro. Ser essa pessoa livre não significa não ter momentos de abalo. Teve um momento que ele se sentiu impotente, ele foi diante de Deus e falou: Senhor, eu vou fazer um voto a ti. Se o Senhor me der vitória sobre os amonitas, quando eu voltar da guerra, eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Naquela época o sacrifício era a morte de animais. E ele diz: eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Primeiro ser vivo que sair da minha casa em minha direção. Talvez ele pensou na Lulu, a cachorrinha de estimação, abanando o rabo. Ou na Mimi, o gatinho que ele tinha, que vinha em direção a ele todas as tardes. Talvez ele pensou nisso e disse assim: Senhor, primeiro ser vivo que sair da minha casa em minha direção, se o Senhor me der vitória, eu vou sacrificá-lo em holocausto, oferecendo para o Senhor. Ele venceu a batalha. E quando ele está chegando em casa, quem é que vem na direção dele? A filha, a única filha. Ele só tinha aquela filha. Ele não tinha nem filho, e só tinha uma filha. A filha que a Bíblia conta o detalhe, que todas as tardes, quando ele voltava para casa, saía ao encontro, fazendo festa, o beijava, o recebia e o trazia para casa. Eu não vou entrar no mérito de que Jefté fez o voto certo ou errado. Eu acho que foi errado. Deus não pediu para ele isso. Deus não falou para ele fazer esse tipo de voto. Deus não disse para ele: faça. Ele voluntariamente fez. Bom, a história termina contando que ele fez o que ele tinha dito que ia fazer. O que eu quero salientar é que essa pessoa livre, ela vai honrar a sua palavra, assim como Deus honra a palavra dele. E tem que ter sempre vigilância, porque a liberdade de agora pode ser escravidão amanhã. Quando usa da palavra, essa pessoa livre agora vai viver essa palavra. A gente canta tantas coisas no templo. A liberdade é que faz com que a gente viva o que a gente canta. Pessoas escravas cantam uma coisa e fazem outra. Declaram coisas diante do Senhor e agem de outra maneira depois. Porque estão escravas no presente. Por quê? Porque não são escravas da palavra. Conseguem entender a minha linguagem? Uma pessoa livre, ela se torna escrava da sua palavra. Aquilo que ela fala, ela faz. É por isso que a Bíblia diz que Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Ele honra pela sua palavra, para que nada da sua palavra deixe de se cumprir. E tudo que ele fala, ele vai fazer. E a pessoa livre tem essa liberdade de viver a palavra que fala, de agir mediante o que fala. Jefté, eu quero apenas abordar o lado positivo dessa passagem triste na história. O lado positivo é que a liberdade faz com que a palavra seja honrada. Veja comigo o que está escrito. Abra sua Bíblia para nós concluirmos a mensagem. Mateus, capítulo 5.
Mateus 5, versículo 37. Seja, porém, o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso, vem do maligno. Infelizmente, o mundo, a sociedade, está cheio de gente escrava. Está cheio de gente que tem vontade de matar e mata. Está cheio de gente que tem vontade de pecar e peca. Está cheio de gente que tem vontade de se autodestruir através de um vício químico e se autodestrói. Está cheio de gente que tem vontade de abandonar a família e abandona. Está cheio de gente que tem vontade de abandonar a fé e deixa. Está cheio de gente escrava, que sabe o que Deus quer, o que é lógico, que sabe o que a fé indica, mas que permanece vivendo na vontade. Porque o presente das pessoas está escravizado. A palavra das pessoas vale quase nada. O que elas dizem vale quase nada. Se não, nada. Isso é a maior evidência de escravidão, a do presente. A escravidão do presente indica uma prisão lá atrás e um futuro sem conquistas, por causa da escravidão do presente. Jesus, o próprio Senhor Jesus atesta que nós temos que zelar pelo que falamos, para nos manter livres. Aí está dizendo que aquilo que é fora do que nós falamos, ou seja, falar uma coisa e fazer outra, tem uma procedência maligna, ou seja, do mal. Jesus em João 10, ele fala do inimigo, aquele que traz o mal, que o inimigo vem para matar, para roubar e para destruir. Então, quando o falar é malignizado, as consequências disso são morte, destruição e perda e roubo. E as pessoas vão sendo prejudicadas na vida pelo simples fato de manterem-se escravas. Escravas no presente, porque não honram a sua palavra. Fala para o seu irmão assim: a tua palavra vale mais do que o cheque especial, irmão. Alguns devem ter pensado assim, né? Mas a tua palavra vale mais do que tudo que você tem, do que tudo que você é. Todos os cargos, posições, cultura, bens, não têm o valor no contexto espiritual da tua palavra. Deus quer nos levar a sério. Ele quer nos ouvir e quando nos ouvir, saber que aquilo que falamos é verdade. Deus quer estar nas nossas cerimônias de casamento, com dois jovens apaixonados falando um para o outro. É na hora boa, é na hora ruim. É na saúde, é na doença. É na fartura ou na necessidade. Ele quer ouvir esses jovens fazendo votos e dizer: eu confio neles. Eles falam e eles vivem aquilo que falam. Eles vão cumprir, porque eles não são escravos. Eles vão cumprir. Ele quer participar dos nossos cultos e nos ouvir cantar, não embalados pela música, ou pela beleza, ou pela melodia, não, mas embalados pela verdade que está sendo cantada. Deus quer nos ouvir cantar e dizer: eu acredito neles, eu tenho fé neles. Eu acredito neles, porque eles falam, eles vivem, eles cumprem aquilo que falam. Deus quer ouvir nossas orações e parar para ficar nos ouvindo, sabendo que tudo que estamos falando e nos comprometendo,
Tudo que estamos falando, que vamos realizar, nós vamos empenhar nossa vida, ainda que seja com sacrifício, ainda que seja com a dor, ainda que por um momento impensado falamos algo que não deveríamos, mas vamos honrar aquilo agora. Mesmo que depois a gente diz, puxa, eu não devia ter falado, mas eu já falei. Deus quer nos levar a sério, vamos ficar em pé. E nós somos corpo de Cristo e igreja. E eu acredito que Deus nos reúne num culto como esse, com um propósito, de crescermos, de nos edificarmos, de salvar aqueles que estão no nosso meio e ainda não são salvos dos seus pecados. Deus nos vê como igreja. A igreja é viva. É verdade que nos últimos, eu não sei quanto tempo que eu estou aqui na frente, não marquei, mas nos últimos minutos que eu estive aqui, vocês se aplicaram a receber da ministração do dom que Deus colocou em mim, para ministrar para vocês. Mas vocês não são pessoas passivas no corpo de Cristo. Vocês receberam isso para poder entregar isso. E agora nós, como igreja, vamos converter o que recebemos em amor e misericórdia, para orar por alguém e pedir que toda a graça de Deus venha sobre esse alguém. Que o Senhor dê a esse alguém total liberdade. Passado, no futuro e no presente. Ore como se essa pessoa, pode ser que não seja, até a maioria aqui não é, mas pode ser que ela ore como se ela fosse a maior escrava que você conhece. Se você visse ela acorrentada, ela não vai se ofender. Ore como se fosse. E você vai diante de Deus suplicar com todo o teu coração, para que essa pessoa seja alguém totalmente livre, que conheça a verdade e seja verdadeiramente livre. São os livres que libertam. Lembre-se, lá no teu trabalho amanhã, está precisando acontecer libertação. De vidas, de pessoas e de situações. Na tua casa está precisando acontecer libertação. São os livres que libertam. Deus está procurando referências. Escolha uma pessoa e ore por ela. Pessoa perto de você mesmo, ou longe, não importa. Ore com essa pessoa. Ela é a maior escrava que já existiu na tua frente. É assim que você vai orar. É assim que você vai orar. Mistério de louvor. Seria malabasheri candara barracheias. Oh Deus, siribala machaya la clavara la marachai. E a nalara la macheria para la
Bendito seja o nome do Senhor. Candralabashuria balamacei, xedereclácia. Oh Deus, glorificado seja o seu nome, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu santo, bendito nome, ó Deus. Gera aqui libertadores, Senhor. Começando pela libertação daqueles que ainda não estão libertos, gera aqui no nosso meio libertadores. Queremos que a nossa cidade esteja liberta, o nosso país e este mundo esteja liberto. Começa por cada um de nós e pela nossa família essa libertação. Oh Deus, glorificado seja o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, diga glória a Deus. Aleluia, abrace o irmão, a irmã do seu lado. Cumprimente ele, cumprimente ela. Dê uma palavra de alegria, de vitória sobre a vida dele e dela. Mediante o que você recebeu do Senhor. Transmita agora. Glória a Deus. Preste atenção em mim mais um pouquinho, enquanto você ainda está em pé. Não pegue, mas daqui a pouquinho você vai pegar esse envelope que recebemos na entrada do templo e vai sacar dentro dele essa ficha. E vai marcar aqui seus dados. E você que ainda não entregou sua vida a Cristo, não é batizado, vai marcar aqui um X, que você quer entregar sua vida a Cristo. Nós vamos lhe procurar para lhe ajudar. Você que está na condição de alguém afastado do caminho do Senhor, vai marcar aqui que quer se reconciliar. Nós vamos te procurar para te ajudar. Todos os demais que não estão nessas condições, vão marcar aqui um motivo de oração no verso. Nós vamos ter 1 minuto para isso. Pode se assentar. Se não tiver caneta, alguém do teu lado vai te servir, vai te ajudar. Normalmente as mulheres, além de 1 dúzia de batons na bolsa, elas trazem 4 ou 5 canetas. Então elas podem ajudar os irmãos emprestando canetas. Se não tiver